Meu nome é Vicente Gonçalves e nós vamos falar sobre o papel do líder na gestão de mudanças e na transformação organizacional. Eu sou CEO do Human Change Management Institute, essa organização que trabalha exclusivamente com pesquisa, treinamento e certificação na área de gestão de mudanças organizacionais. Nós estamos hoje em mais de 30 países, mundo afora, e o nosso programa HCMBOK Training and Certification Program é reconhecido como Qualified Education Provider da Association of Change Management Professionals. Nossa base de conhecimento é o HCMBOK, o Human Change Management Body of Knowledge. Nós temos um modelo básico com todos os conceitos, metodologia, ferramentas de gestão de mudanças e também uma edição para abordagem de gestão de mudanças no contexto dos projetos conduzidos com modelos ágeis, métodos e frameworks ágeis. Por que falar de gestão de mudanças? Por que isso é tão relevante? Porque a verdade é que mudar não é fácil para ninguém. Você que já tentou mudar um hábito, você que já passou por uma mudança de processo, de sistema, reestruturação, fusão, aquisição, ou qualquer pequena coisa na sua vida pessoal, sabe que existe um esforço, exige um esforço muito grande para que você seja bem-sucedido nesse processo de mudança. Não só na transição que a mudança vai te proporcionar, mas também nos efeitos que essa mudança deixará ao longo do tempo, numa nova maneira de trabalhar, de se comportar, ou enfim, qualquer que seja o aspecto que essa mudança venha a tocar na sua vida. E nós vivemos num mundo de mudanças exponenciais. Nós vivemos num mundo que já não para de mudar. Um mundo que a gente chama de ágil, líquido, com mudanças simultâneas. No passado, nós promovíamos uma mudança na organização. Hoje, faríamos a próxima daqui a 2, 3 anos. Hoje não. Hoje a gente está vivendo várias mudanças concomitantes, o que causa sempre um grande reflexo nas pessoas, muitas vezes trazendo dificuldades do ponto de vista de engajamento, porque se mudar não é fácil para ninguém. Essas pessoas são seres humanos com todas as suas peculiaridades, as suas dificuldades no processo de mudança. A gente precisa respeitar isso. Porém, existem técnicas, existem práticas que aceleram esse processo de mudança e ajudam essas mudanças a serem perenizadas na organização, serem institucionalizadas na organização. Ou seja, não é só o momento de implementar uma mudança, mas uma visão um pouco maior que vai levar essa mudança a se consolidar totalmente na sua organização. Note bem o que aconteceu no mundo da mídia. A mídia foi absolutamente devastada pela chegada da internet, particularmente nos últimos 20 anos, a gente vê uma mudança enorme. Os jornais, especificamente, segundo a Newspaper Association of America, que, por sinal, já não existe mais, já é Media Association of America, em 2013, os jornais já tinham o seu faturamento com publicidade, que é realmente o coração financeiro de receita de uma organização, menor, e aí já com a inflação corrigida, do que este mesmo faturamento em 1950. E note bem, isso aqui é um reflexo do mercado norte-americano, onde as pessoas leem muito jornal, ou liam muito jornal, certamente já nem tanto. E em 1950, a população norte-americana era de cerca de 150 milhões de pessoas, a metade do que é hoje. Então, isso aqui tem um efeito enorme das mídias que não souberam, não perceberam que classificados iriam desaparecer, que novos comportamentos na maneira de se comunicar iriam ganhar a hegemonia, iriam transformar esse mercado de mídia. E é fato que todas as organizações mudarão. Todas. Isso vai desde do agronegócio, passando por todos os segmentos da indústria, de serviços. Agora, existem aquelas que serão protagonistas da mudança, ou seja, elas irão se reinventar, irão criar novas maneiras de comercializar, de pensar o seu negócio, de desenvolver o seu segmento, o relacionamento com seus clientes, e outras serão vítimas da mudança, tais quais como foram os jornais. Não só os jornais, né? Diga-se de passagem, a mídia inteira não percebeu, não conseguiu se reinventar e, de fato, acompanhar essas mudanças, que são mudanças não só de natureza tecnológica, mas são mudanças de natureza comportamental também, são mudanças humanas. Aliás, a tecnologia em si, ela não é um agente da mudança, ela é um agente da mudança quando ela é adotada
como um comportamento natural utilizado e aceito pelas pessoas. Quantas tecnologias já foram lançadas e não decolaram? Agora, olha essas últimas que houve no seu entorno um alto nível de engajamento dos stakeholders, né, das partes interessadas, aí sim, aí houve uma grande mudança, uma enorme ruptura. Nós vivemos a era da transformação. Hoje a gente fala transformação para tudo, né? Tem indústria 4.0, management 3.0. Transformação é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. E é natural, olha que palavra bonita, né? Transformação. Ou seja, uma ação de mudar a forma de algo. E é isso realmente que nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para esse mundo da transformação, nós podemos falar de transformação digital, tecnológica, claro, isso está acontecendo tremendamente, vai acontecer muito mais, cada vez mais de forma exponencial, mas que tem um reflexo social, cultural muito grande. E, nesse aspecto, tem um reflexo ainda maior, que é a transformação organizacional. Então, nós podemos dizer que a transformação organizacional poderia ser uma cobertura mais ampla que toca as empresas no seu aspecto digital, tecnológico, comportamental, cultural, social, relacionamento com fornecedores, com o governo, com clientes, com seus colaboradores. Essa é a verdadeira transformação que as empresas precisam pensar. Não adianta só colocar tecnologia ou não adianta trabalhar um único aspecto da transformação. Esse é um modelo um pouco mais amplo. E todo líder tem a responsabilidade de pensar nesse processo de transformação. Aliás, é por isso que a gente está aqui. As mudanças, quando nós vamos estruturar um processo de transformação, nós vamos pensando em mudanças que têm que ser introduzidas, que trarão mais valor para a organização, ganhos de produtividade, lucratividade, competitividade e, sobretudo, hoje, longevidade. Porque todas as organizações mudarão, umas sobreviverão, outras não. Sobreviverão aquelas que serão protagonistas da sua própria mudança. Agora, essas mudanças começam lá no planejamento estratégico. Porém, o planejamento é um conjunto de intenções. Ele não é o conjunto de ações. Você pode ter o melhor planejamento do mundo, que se não for bem implementado, ele não vai trazer o valor que você espera. Essa implementação ela se dá através da estruturação de todas essas mudanças que você quer introduzir num conjunto, num portfólio de programas e projetos, que aí sim vão transformar essas intenções num conjunto de ações. Agora, transformar a estratégia em resultado ainda é um enorme desafio. O Chris Zook e o James Allen, nesse livro chamado Profit from the Core, eles estudaram o sucesso das organizações em transformar, de fato, estratégia em resultados que venham a influenciar a lucratividade das organizações. E apenas uma em cada 8 empresas foram realmente bem-sucedidas nesse processo de transformação. Então, notem que ainda não é fácil mudar uma empresa, aliás, não é fácil mudar nada, mas mudar uma empresa tal qual você planejou na sua estratégia é um enorme desafio. Isso também exige não só liderança, mas também uma boa gestão dessa mudança. Os dois aspectos são muito importantes. E como andam, então, já que a gente está falando tanto de mudanças exponenciais, um mundo em completa transformação, como andam essas mudanças? Será que nós já sabemos fazer bem essas mudanças nas organizações? O estudo promovido pelo Kotter International, esse instituto do John Kotter, que é talvez a referência mais importante, pelo menos no mundo contemporâneo, em relação à gestão de mudanças, ele nos mostra que apenas 30% dos programas e projetos de mudanças são realmente bem-sucedidos, que é um número muito baixo, né? Você vai falhar em 7 de cada tentativas. Ok, nem tudo dará certo, faz parte da vida você ter hipóteses que não são confirmadas, principalmente nesse mundo de tanta imprevisibilidade, mas ainda assim é muito pouco. É muito pouco do ponto de vista de investimento que as empresas fazem e do retorno sobre esse investimento. Um outro estudo muito interessante que nos mostra como esse tema é um tema relevante foi um estudo conduzido pelo PMI, pelo pmsurvey.org, avaliando as razões que levam um PMO ao fracasso. PMO, que é o Project Management Office, o escritório de gestão de projetos. Bom, espera aí, o escritório de gestão de projetos, que são as ações que vão transformar uma organização, você vai tentar implantá-lo?
Pode fracassar? Pode, claro. Aliás, muitos fracassam. Essa entidade que é agente, um dos agentes da transformação numa organização, e também, ao ser introduzida numa organização, também traz uma mudança. E se traz uma mudança, ela também precisa de gestão de mudanças. Nesse estudo feito, 75% das pessoas que responderam esse estudo relacionaram o fracasso a resistências humanas, naturais, diga-se de passagem, questões culturais que não foram adequadamente endereçadas, o que é muito importante, e a falta de patrocínio da alta gestão. Notem bem, 75% é bastante gente relacionando esses itens. Basicamente, o que essas pessoas estavam dizendo, talvez sem ter tanta consciência disso, mas o que elas estavam dizendo é que faltou gestão das mudanças, porque existe resistência humana, questões de natureza cultural e patrocínio, a gente endereça justamente com boas práticas de gestão das mudanças humanas e organizacionais. Também um estudo produzido em 2014 pelo PMI, que está publicado numa série fantástica chamada Pulse of Profession, chegou-se à conclusão que existem 3 pilares essenciais que marcam as organizações de alto desempenho. São aquelas organizações que usam de práticas padronizadas para a gestão de programas e projetos, que têm patrocinadores engajados ativamente. Olha os patrocinadores aparecendo aí de novo. O patrocinador tem um papel de liderança muito importante no processo de mudanças. E também aquelas organizações que, além desses outros 2 itens, gerenciam as pessoas durante as mudanças. Quer dizer, faz muito sentido, e notem bem o resultado. Aquelas organizações que não atuam dessa forma estruturada, com esses 3 pilares, têm muito mais dificuldade de entregar os seus projetos dentro do orçamento. Então, em comparação, se 36% apenas das de baixo desempenho entregam os projetos no seu orçamento, contra 63% daquelas que adotam esses 3 pilares. Em relação ao encerramento do projeto no prazo, também temos de 34%, que são as de baixo desempenho, para 64% em relações de alto desempenho. E o mais importante ainda, a sua capacidade de entregar objetivos estratégicos vai sair da casa de 30%, 31%, está dentro aí da margem técnica do que diz o Kotter, no seu estudo lá do Kotter International, vai sair de 31%, portanto, para 65%. Vai mais do que dobrar a capacidade de você entregar resultados estratégicos utilizando esses 3 pilares de forma integrada. Isso é um dos marcos principais da terceira geração de gestão de mudanças que nós vivemos hoje. Como nós estamos conduzindo as mudanças organizacionais? Isso está muito relacionado a todo esse movimento de mudança da própria maneira como nós conduzimos a gestão de mudanças. É o Change Management 3.0, que parte desse princípio de que as mudanças devem estar integradas. A gestão das mudanças passa por um meio que é o programa ou o projeto, que transforma intenções estratégicas em ações, e as pessoas precisam ser engajadas, precisam ser envolvidas desde a sua origem. Isso vai fazer toda a diferença nesse processo de transformação organizacional. E existem 2 dimensões que nós precisamos pensar sempre. A primeira delas é a gestão das mudanças. Gerir as mudanças implica, por exemplo, em planejar, gerir atividades, em gerir as pessoas, mas através de processos estruturados, métodos, políticas, de controlar, resolver conflitos, problemas. Isso tudo são atividades de gestão. Táticas operacionais muito importantes. Agora, existem outras atividades que estão ligadas à liderança da mudança. E essas atividades estão relacionadas, por exemplo, com você estabelecer uma visão. Para onde que nós vamos? O propósito, por que iremos mudar? Apontar a direção, inspirar as pessoas, motivar as pessoas a irem nessa direção. Alinhar equipes, criar um espírito de equipe, de cooperação, para que essas pessoas consigam caminhar juntas. É importante lembrar que nós mudaremos através das pessoas, junto com as pessoas, e não apesar das pessoas. Esse apesar das pessoas é geralmente o que não funciona bem. Então é muito relevante que você considere, que você tenha em mente que o fator humano é essencial para que uma mudança seja, de fato, bem-sucedida.
todos nós teremos um percentual de liderança e um percentual de gestão. O líder que é patrocinador de uma mudança, ele vai ter 90%, 95% de suas atividades relacionadas à liderança da mudança. E um pouco menos se você for um líder intermediário, um co-patrocinador da mudança, aí você pode ter 70% de liderança, 30% de gestão. Se você é o líder do projeto, você vai ter 60, 40, 50, 50. Se você é uma pessoa que está numa posição de liderança situacional, ou seja, você não é um líder formal, mas todos nós somos líderes e inspiramos outras pessoas. Lideramos nem que seja através de nossas ações, e não de um cargo, de uma posição formal. Esse é o líder situacional. Aí você pode, claro, fazer muito mais gestão da mudança, mas você terá sempre uma posição também de liderança dessa mudança. Às vezes em paralelo, né? Não para baixo, né? Para pessoas que reportam para você, mas para aqueles que são semelhantes e estão em funções parecidas com a sua, operam o processo de mudança, ou mais tarde serão tocados pelo processo de mudança, você pode ser um agente inspirador dessas mudanças. Liderança e gestão de mudanças são duas coisas que devem fazer parte da cultura organizacional. Eu acho que vai chegar um momento que nós não vamos mais falar de gestão de mudança, nós vamos falar só de gestão, nós vamos falar só de liderança, porque mudança já está inserido nesse contexto. Se você vai gerir e liderar alguma coisa, neste mundo de mudanças exponenciais, você vai ter que lidar com essa dimensão que é a mudança. E é importante sempre lembrar dessa mensagem que nos trouxe o Peter Drucker, quando disse que a cultura é capaz de devorar a estratégia no café da manhã. Isso quer dizer que a cultura é algo muito mais amplo, a cultura é a atmosfera que você respira na organização, que é um direcionador dos comportamentos organizacionais, de valores, não só aqueles valores publicados no site da organização, são os verdadeiros valores praticados pela organização, que passa pela atitude das lideranças e tantos outros elementos, crenças, rituais, mito, tabus, enfim, são vários outros elementos, mas realmente, se a gente pensar bem, liderança e gestão de mudanças são dois fatores que têm que estar dentro desse contexto, dessa atmosfera maior que engloba a organização. E deve ser natural, deve ser cultivada como algo natural. Mas, afinal de contas, estamos falando de gestão de mudanças, e o que é mesmo gestão de mudanças, hein? Será que você sabe bem o que é? Vamos refletir sobre isso. Eu costumo fazer essa pergunta para meus amigos que são profissionais do top management, diretores de TI, engenheiros, diretores de engenharia, profissionais de recursos humanos, e de vez em quando eu ainda colho alguma resposta que mostra que há pouca consciência, em alguns casos, sobre o que é gestão de mudanças. Como, por exemplo, gestão de mudanças, Vicente, já sei, aquele negócio de abraçar árvores, né? Gente, claro que a gestão de mudanças, que foca no fator humano, nesse processo de transformação, pode ter aspectos lúdicos, sim, pode lançar mão de workshops que têm relação com a formação do espírito de equipe, com a gestão de estresse, com motivação, mas gestão de mudanças é muito mais do que isso. Outros vão dizer, gestão de mudanças é aquele negócio de comunicação, né? Ou ainda, gestão de mudanças é treinamento. Sim, comunicação e treinamento são duas dimensões muito importantes da gestão de mudanças, mas são dimensões de natureza mais tática operacional. Nós estamos num momento em que nós falamos da liderança e da gestão estratégica da mudança. Organizações que têm alto nível de maturidade em gestão de mudanças já têm um Change Management Office, ou o seu escritório de gestão das mudanças, que pensa nas mudanças organizacionais desde a origem, desde o momento que você começa a construir uma visão estratégica. Por exemplo, se você está considerando que a sua organização vai passar a crescer por aquisições, ou fará uma fusão, buscará uma fusão. Nesse caso, isso é uma tremenda mudança para toda a sua organização. Para aquelas organizações que serão adquiridas, será uma imensa mudança, mas a sua organização também sofrerá. Terá comparações, por exemplo, de minha função, meu cargo, minha remuneração em relação a essa empresa que foi comprada, será que é justa, será que é igual? E quem foi comprado vai viver, com certeza, depois um grande choque de natureza cultural. Então, se você já definiu isso na sua estratégia,
é preciso começar a preparar a sua organização hoje, para que essa estratégia seja implementada da maneira mais segura e tranquila possível para todos. Isso é o pensamento estratégico em gestão de mudanças. Dentro de um projeto ou de um programa, também. Quando você começa o planejamento do projeto, ele já está começando a transformar a intenção em ação, você já precisa pensar na estratégia para aquelas mudanças que serão introduzidas por este programa, por esse projeto. Então, é muito relevante ter essa visão estratégica, que é bem diferente do que navegar simplesmente nos aspectos operacionais da mudança. A definição clássica de gestão de mudanças, que quase todos já ouviram falar um dia, é a disciplina que apoia em pessoas e organizações nessa mudança de um estado atual para um estado futuro. Isso é muito bacana como definição. Porém, não é uma maneira muito adequada para você contar para o presidente da sua empresa, para o seu diretor, ou mesmo para o seu gerente, o que é um conceito de gestão de mudança. Ok, o cara vai falar, bacana, gostei, é legal, é interessante, mas e aí, né? O que isso tem a ver com o resultado de objetivos estratégicos, de projetos que vão introduzir mudanças realmente relevantes na organização? E aí a gente muda de cenário para falar de definição clássica e vamos falar do objetivo de gestão de mudanças na visão da terceira geração de gestão de mudanças, que são os modelos mais avançados que nós temos hoje, que passa por planejar, aplicar, medir e monitorar ações de gestão do fator humano em projetos de mudanças, ampliando as chances dos resultados esperados serem atingidos ou superados. Se você ficar só com essa partezinha final aí, e você disser para o seu presidente, olha, a gestão de mudanças tem a capacidade de ampliar ou mesmo levar a alcançar os objetivos estratégicos ou mesmo superá-los, focando no fator humano. E basta você olhar, se quiser fazer uma comparação, compare numa mesma empresa, projetos que foram conduzidos no passado, sem abordagem de gestão de mudanças, sem foco no fator humano, e outros que foram conduzidos com uma abordagem estruturada de gestão de mudanças, realmente estratégica. Isso vai fazer toda a diferença. Nós acreditamos, ainda dentro desse modelo, no papel da liderança e da gestão das mudanças organizacionais, da transformação, que as mudanças organizacionais elas são resultado das mudanças humanas. Isto quer dizer, a gente precisa das pessoas mudando os seus hábitos, seus comportamentos, sua atitude, utilizando novas ferramentas, processos, métodos de trabalho, novos rituais, e aí sim, através das pessoas, a gente chega na mudança organizacional. Não dá para impor uma mudança organizacional por decreto, dificilmente você consegue, de fato, mudar uma organização. A gestão estratégica da mudança ela tem como um viés importantíssimo tratar o ser humano como humano. E por isso que uma das competências, das habilidades essenciais do líder de mudança é justamente a empatia. Empatia que não é só essa capacidade de você se colocar no sapato do outro, mas você tentar compreender a emoção do outro. E se você não for capaz de compreender por que aquela mudança toca tanto na emoção do outro, você é capaz de respeitar. Porque muitas coisas nós não conseguimos compreender. Pegue o caso das fobias. Há pessoas que têm fobia, heliofobia, fobia a sol. A pessoa vive trancada dentro de casa, não pode abrir uma frestinha de sol, porque aquilo dispara um processo que para nós não é compreensível, mas para ela, talvez também nem seja compreensível, mas ela sente as repercussões daquela fobia, numa crise de ansiedade, de pânico. Tem fobia a borboleta, fobia a palhaço, fobia à água. Pessoas têm dificuldade, não é só medo de chegar perto da água, do mar, de um lago, de um rio, não. Pessoas têm dificuldade de beber água, ficam desidratadas, vão parar no hospital, porque beber água é um tremendo sofrimento para essas pessoas. São coisas que a gente não consegue entender no outro, e às vezes nem essa outra pessoa consegue entender, de fato, o que passa para ela ter aquela fobia. Porém, nós temos que respeitar sempre. E isso é tão importante que um estudo conduzido recentemente está publicado no PMI Pulse of Profession de 2020, nos mostra que a empatia é um tipo de atitude que todo líder deve cultivar, porque ela tem uma relação direta com o desempenho
financeiro das organizações. Nesse estudo, eles pesquisaram com CEOs, presidentes de empresas nos Estados Unidos, e 91% deles, 91%, olha que número avassalador, relacionaram a empatia, essa atitude humana em relação a colaboradores, clientes, fornecedores, com o desempenho financeiro da organização. Então, é claro que num número tão avassalador, isso tem uma relação muito bem estabelecida não só de percepção ou intuitiva, mas de causa e efeito. As organizações percebem que isso é relevante e empatia é uma competência fundamental para você mudar, porque cada pessoa tem o seu tempo da mudança, cada pessoa vai sentir a mudança de uma maneira diferente. E o que nós queremos sempre é autoengajamento de todos aqueles que são tocados pela mudança no processo de mudança e com a organização também. Autoengajamento naquela nova maneira de trabalhar. Isso fará toda a diferença, porque nós provavelmente enfrentaremos algum antagonismo. E precisamos aprender, dentro da gestão de mudanças, também a gerir os antagonismos. É natural, algumas pessoas antagonizarão por algum tempo, outras por muito tempo. O nosso trabalho é reduzir a ação dos antagonistas, criar toda a atmosfera que seja propícia para que essas pessoas se engajem, sofram menos. Um antagonista é sempre uma pessoa em estado de sofrimento em relação às mudanças. A gente quer que elas sofram menos. E também não prejudiquem o processo de mudança da organização. Em muitos casos, os antagonistas eles são tão bem-sucedidos que, de fato, fazem com que as organizações não mudem. Vejam lá aqueles benchmarks que nós passamos, tanto do PMI como do Kotter International, e se você pegar vários outros sobre movimentos de transformação digital, as taxas de sucesso são muito baixas, principalmente porque focam muito na questão tecnológica e pouco na questão humana. Preciso focar em toda essa dimensão da transformação. Antagonista é sempre uma pessoa em estado de sofrimento, eu disse, e, portanto, é quem mais precisa da sua ajuda numa organização. Você talvez seja a pessoa, o líder e o gestor de mudanças, que possa ser a grande mão amiga que vai fazer com que essa pessoa atravesse essa jornada da mudança com mais tranquilidade. Mudar não é um evento. Implantar uma nova tecnologia ou implementar essa nova tecnologia é um evento. Tem um dia, uma data marcada, uma hora marcada. Agora, mudar é uma jornada que começa antes desse processo de implementação e segue após esse processo de implementação. Muitas pessoas ainda não terão adotado totalmente essa mudança. Aliás, o professor Everett Rogers, no seu livro A Difusão das Inovações, ele nos mostra, estudo feito há décadas atrás, mas que vem sendo atualizado, a última atualização é agora já desse nosso milênio, que nós temos um percentual pequeno de 2,5% a 5%, dependendo da cultura regional e organizacional, que serão os inovadores, pessoas que gostam, se jogam na mudança. Temos aqueles early adopters, né, os que adotam primeiro a mudança, que vai variar ali também de 10%, 12% até 15%. A grande maioria está ali no meio, esperando a mudança acontecer, se consolidar, para que depois se jogue na mudança. E você tem os retardatários, cerca de 15%, que só virão com o tempo, só depois que a mudança realmente tiver colado. E tem aqueles que não virão nunca, tem aqueles que não acompanham o processo de desenvolvimento das organizações. Aliás, não são só as organizações que ficam obsoletas, as pessoas também ficam obsoletas. Elas perdem a capacidade de se conectar com a organização na sua nova maneira de trabalhar, na sua visão do estado futuro. Então, a organização mudou, adotou novos meios de trabalho, aquela pessoa ficou para trás, que é lamentável. A doutora Kübler-Ross, fazendo estudos sobre a área de tanatologia, a parte da medicina e da psicologia que estuda as repercussões da morte, ela desenvolveu essa curva da mudança, que é muito interessante, e isso trazendo para o mundo organizacional não é diferente. Muito frequentemente, claro que as pessoas são diferentes, como eu acabei de falar, segundo a visão do Everett Rogers, que faz todo sentido, mas é comum que as pessoas entrem primeiro num estado de negação, passem por um estado, às vezes, de raiva, de revolta com a mudança, de barganha, de será que não dava para fazer diferente? Será que não dá para voltar atrás?
às vezes num vale profundo de depressão. E aí é que entra a gestão de mudanças, para fazer com que, se mudar, vai realmente incomodar as pessoas, que esse incômodo seja o menos profundo e o mais curto possível. Essa é a diferença de uma mudança conduzida com uma boa gestão e liderança. E aí sim, vamos ressignificar e vamos buscar a adaptação a essa nova maneira de trabalhar. Com o tempo, você vai chegar na aceitação e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A percepção de perda que o ser humano tem em relação à mudança é uma coisa muito interessante. E ela, frequentemente, você tem uma mudança que pode ser extremamente positiva para seu futuro, mas a percepção de perda vem antes de você perceber aquilo que você eventualmente vai ganhar com a mudança. Existem algumas barreiras para a mudança que são clássicas e que a gente não pode deixar de falar. A primeira delas é medo e insegurança psíquica, estão muito relacionadas. Quando a mudança não está clara, quando a mudança não foi orquestrada, você está navegando num território nebuloso, desconhecido, as pessoas não sabem para onde vão, elas só ouviram falar da mudança, mas não tem patrocínio, não tem inspiração, não tem uma comunicação adequada, isso dispara um processo de grande insegurança psíquica, associado ao medo. E aí é claro que ninguém quer navegar pelo desconhecido, ninguém dirige seu carro tranquilamente debaixo de uma tempestade com alta nebulosidade, neblina para todo lado, que você enxerga pouco à sua frente. Então, naturalmente, esse é o momento que você reduz a velocidade, que você vai buscar, enfim, ter o máximo de cuidado em relação àquela circunstância. O mesmo acontece nas organizações. Só que essa barreira, quando a gente tem uma boa comunicação, quando a gente tem transparência, quando a organização cultiva a sua credibilidade organizacional, ela pode ser mais facilmente superada. Ela pode até afetar as pessoas durante o momento, mas você consegue ultrapassá-la. As barreiras mais difíceis do ponto de vista humano estão relacionadas a ego, e aqui eu estou falando em orgulho, em vaidade, que são questões que todos nós, seres humanos, temos. E nós temos dificuldade, às vezes, de lidar com isso, umas pessoas mais, outras menos. As disputas por status, poder, que, aliás, não é nem só uma coisa em relação ao ser humano, é muito interessante pensar nisso. Existem estudos de antropólogos feitos com grandes grupos de chimpanzés na África que mostram que essas disputas de status, poder, elas são recorrentes, não são só inerentes à questão humana, não. Aliás, em vários grupos de mamíferos nós vamos encontrar isso, né? A posição do macho alfa, da fêmea alfa, daqueles que estão mais próximos, estão coligados. No caso dos chimpanzés, aqueles que têm direito a ficar na mesma árvore que o macho alfa e a fêmea alfa ficam, por exemplo, é uma posição de status dentro daquele grupo. E nós estamos falando de grupos grandes, foram grupos estudados com mais de 200 indivíduos. Isso é, talvez um estudo de 30 anos, um estudo, provavelmente o mais longo estudo feito, e interessante que não é conduzido por zoólogos nem biólogos, é conduzido por antropólogos. E, por fim, né, eu falei de ego, status, poder, as agendas pessoais. A agenda pessoal é o conjunto das suas ambições, dos seus desejos, do que você vem cultivando para a sua carreira. De uma maneira geral, uma agenda pessoal na organização não é uma agenda declarada, é uma agenda oculta, é sua. E que é natural, que todos nós temos e temos que ter mesmo. Faz parte da nossa carreira, do nosso processo natural de desenvolvimento. E muitas vezes a mudança, você até consegue entender do ponto de vista racional, lógico, porque uma mudança é necessária, o que irá mudar, porém aquilo confronta com a sua agenda pessoal e aí passou a não ser tão interessante assim. Digamos que a sua organização vai implantar inteligência artificial para uma área de relacionamento ao cliente. Então, o seu serviço ao cliente vai ser afetado. Só que você é o coordenador de um grupo que faz atendimento ao cliente, cujo grupo, né, cultiva ali uma certa ambição, e você, pessoalmente, por ser coordenador, vem trabalhando para um dia emergir, ser o gerente daquela área de atendimento ao cliente, e agora chegou alguém lá com a ideia de botar a inteligência artificial que vai substituir 90% do corpo funcional. Aliás, talvez nem precise mais de um coordenador, ou talvez nem mesmo um gerente.
Bom, agora a coisa complicou um pouco. Ou o perfil desse gerente vai mudar completamente. Ou seja, tudo aquilo que você desenvolveu em termos de conhecimento, competência, a sua agenda pessoal acabou de ser afetado diretamente por uma mudança, que não é só de natureza tecnológica, é comportamental também, cultural também, social também. Note bem, é uma transformação. E as pessoas têm agenda pessoal, e isso toca muito nas pessoas. Então, a gente costuma pensar que assim, não, peraí, se eu explicar direitinho por que vamos mudar e tal, está tudo muito lógico. Ok, só que a conexão das pessoas com a mudança não é de natureza lógica, é de natureza psicológica, não é racional, é de natureza emocional. Nós estamos falando de ego, status, poder. São percepções que muitas vezes a gente tem de poder e tal, a gente ambiciona, mas nem se dá conta do quanto elas influenciam, de fato, o nosso dia a dia, né? E as agendas pessoais também. Gestão de mudança é uma disciplina que vale para qualquer líder. E aí não importa se você é um líder situacional, se você é um líder departamental, se você é um diretor, se você é vice-presidente, se você é presidente de uma empresa. Agora, olha que interessante, nós não temos o poder de obrigar o outro a mudar, de mudar o outro. Nós só podemos mudar nós mesmos, mas nós podemos influenciar na mudança do outro. E isso é uma responsabilidade enorme que todos temos, de apoiar as pessoas no processo de mudança, e isso aí requer conhecimento, habilidade, desenvolvimento de competências e sensibilidade humana. Estar atento. Há pessoas que nascem com muita sensibilidade em relação ao fator humano, outras que desenvolvem isso, percebem que é importante e desenvolvem isso. E acredite, vai mudar sua vida profissional, mas vai mudar sua vida pessoal também para melhor. Qual é o seu papel, então, como grande agente das mudanças? E aqui, de novo, não importa se você é o presidente ou se você é o estagiário. Todos somos agentes das mudanças. Então, esse papel ele começa com a autogestão da mudança. Você tem que ter capacidade de autogerir a si mesmo, as suas emoções, né, diante de um processo de mudança e também de gerir a mudança e, claro, liderar a mudança para todos os demais, aqueles que são seus pares e aqueles que são parte das suas responsabilidades, se você é um líder formal, aqueles que estão fora da organização, mas que serão tocados pela mudança também. Isso tudo está contido num conjunto de boas práticas, há metodologia para isso, há ferramentas também. Nós vamos falar aqui de um conjunto, um pequeno subconjunto, na verdade, de boas práticas para os líderes de mudança. E a primeira delas, número 1, atue como um patrocinador das mudanças. E isso requer disponibilidade e compromisso. Quer dizer, não é só você dizer que vai patrocinar. O patrocinador não pode ser uma eminência parda, uma entidade que de vez em quando aparece. Não, patrocinar é inspirar as pessoas, é tocar no coração das pessoas, na emoção das pessoas, é compreender quais são as inquietudes, os dilemas das pessoas diante das mudanças, para que você possa realmente contagiá-las com o seu entusiasmo, mostrar um outro lado da mudança, que você pode ganhar com a mudança também. Se você sonhava em ser o gerente de atendimento ao cliente e agora não vai dar mais, mas você pode ser um profissional muito desenvolvido, por exemplo, em relação a tudo que diz respeito à inteligência artificial para serviço ao cliente. E isso tem valor na sua empregabilidade. Você pode ajudar essa pessoa a repensar a sua agenda pessoal. E não é diretamente, não, é provocando essa reflexão. Não importa o que você diz, o que importa para um patrocinador, aliás, líder de uma maneira geral, é o que você faz. Isso vale até na nossa vida pessoal. Você, em relação ao seu filho, seu filho, sua filha, seus sobrinhos, netos, enfim, qualquer um que você influencie com a sua persona, vale o que você diz ou o que você faz? Né? Sempre vale o que a gente faz. E nas mudanças não é diferente. É importantíssimo formar uma rede de copatrocinadores. Se você é o líder de uma mudança, você patrocina essa mudança, você precisa criar alianças afetivas, alianças cooperativas, para que você tenha uma rede de copatrocinadores permeando todas as camadas da estrutura hierárquica. Isso quer dizer que você vai ampliar em muito, multiplicar a sua capacidade de persuadir, de influenciar positivamente as pessoas no curso, nessa jornada das mudanças. Número 2, comunique os motivadores da mudança e comece com o propósito. Por que iremos mudar? É muito mais fácil explicar para uma pessoa:
ou gerar uma conexão emocional das pessoas quando elas entendem por que a mudança é necessária. Claro que só isso não é o suficiente, mas se você começa explicando por que a mudança é necessária, facilita a jornada. É muito ruim quando você começa dizendo o que iremos mudar sem ter dito primeiro por que iremos mudar. O que iremos mudar é o objetivo da mudança. Como iremos mudar é o seu plano de voo, é como nós chegaremos naquela mudança. Mas é importante começar com o propósito. O Simon Sinek fala isso muito claramente, com uma visão de marketing, não é tanto com a visão humana, mas tem a ver com o engajamento humano em relação a marcas. No seu livro Start with Why, né? Comece com o porquê. Se você começa com o porquê, faz muita diferença, porque dá um sentido mais emocional à mudança. Depois se dá um sentido um pouco mais lógico, que é o quê. E, por fim, vamos falar do how, que é o caminho para a mudança. Why, what e how. São 3 caminhos, 3 etapas, dimensões da comunicação da mudança. E você deve comunicar a evolução das mudanças continuamente. Transparência é fundamental no processo de mudança. E aí, se você for para a técnica de gestão de mudança, você vai ter indicadores de prontidão para a mudança, indicadores de sustentação da mudança, impactos organizacionais, enfim, uma série de outras questões que são de natureza mais técnica e tática operacional, mas que vão influenciar o processo de comunicação. Mas quando a gente fala em comunicação, muita gente se equivoca e pensa naquele plano de comunicação formal, com 10 mil coisas, e que tem muito mais a ver com os artefatos e canais de comunicação, que, claro, são importantes. Porém, frequentemente, eles muito mais informam do que comunicam. Comunicação é uma via de 2 mãos. Comunicação é algo mais profundo. É muito comum a gente perceber, encontrar processos de mudanças que não são bem-sucedidos, que tiveram muito investimento em comunicação, mas quando você vai olhar, de fato, eles produziram muito mais informação do que comunicação. Comunicação é o problema mais mencionado em relação aos projetos. Os benchmarks mostram isso também. Estudo do PMI nos mostra que 86% dos gerentes de projetos relacionam a comunicação como o problema número 1 dentro dos seus projetos. E acho que 14% não sabem que a comunicação é o problema número 1 dentro dos projetos. Aliás, comunicação pode ser o problema da humanidade, diga-se de passagem, né? E muitas vezes a gente se esquece que ouvir é parte da comunicação. A gente fala em comunicação como se fosse só emitir uma mensagem. Mas espera aí, talvez você tenha feito um curso de oratória, um curso de comunicação eloquente, um curso de comunicação persuasiva, mas poucas pessoas, de fato, são bem preparadas para ouvir. Ouvir com uma escuta ativa, com uma escuta empática, se conectando com a pessoa. Não é ouvir já pensando no que você vai responder. Não, é, de fato, compreender aquilo que está sendo dito, a emoção que está sendo transmitida naquele momento de comunicação e também uma dimensão que é o oculto do aparente. Um rabino chamado Newton Bonder, do Rio de Janeiro, escreveu um livro fantástico chamado Segredo Judaico para a Resolução dos Problemas, e ele comenta essa dimensão. Existe, diante de todo dilema, de todo problema, você tem uma dimensão aparente, mas tem uma dimensão oculta, o oculto do aparente. Então, quando você está interagindo com alguém, você está ouvindo empaticamente, você também está observando aquilo que não está sendo dito. Motivadores ocultos, que às vezes tem até uma dimensão que é o oculto do oculto, que é tão oculto que nem a pessoa sabe, né? Porque é de natureza inconsciente. Isso é uma boa prática que deve ser cultivada. Muitas vezes os líderes não estão preparados para, de fato, ouvir as pessoas. A outra coisa é lembrar sempre que não existe não comunicação. O silêncio comunica. Toda vez que você não diz alguma coisa, você está dizendo algo. Aliás, está dizendo algo muito relevante. Aliás, muitas vezes é quase que uma comunicação que vai ter como resposta um grito de socorro dos seus colaboradores, dos seus stakeholders, dos seus clientes, enfim, de todos que são tocados por uma mudança. Esses gaps de comunicação são muito ruins, porque essa parte da comunicação que você nem vai conseguir gerir. Ela vai se sobreviver através da rádio corredor, rádio peão, rádio WhatsApp, na forma de especulação. E muitas vezes com uma mensagem completamente distorcida em relação ao que de fato virá acontecer um dia. Se é que virá, né? Porque muitas vezes nem será verdade, mas a comunicação através do silêncio acaba proporcionando esse espaço vazio que é ocupado pela especulação. A comunicação direta
e, quando possível, presencial. Claro que numa pandemia você não vai fazer presencial, mas você pode humanizar uma relação virtualizada. Por exemplo, vai ligar para alguém, você pode ligar já por um meio como o WhatsApp, já com a câmera ligada, para você poder ver essa pessoa, pelo menos. E o estudo promovido pela publicado na Harvard Business Review, em 2017, nos mostra que essa comunicação direta, humana direta, é 34 vezes mais poderosa e persuasiva do que qualquer outro tipo de comunicação. Então, se você mandou um e-mail, mandou uma mensagem, você está informando, em um certo grau você pode até estar se comunicando, mas nada vai substituir essa relação humana direta. Isso deve ser cultivado, né? Essa mensagem direta, e, se possível, olho nos olhos, vai fazer toda a diferença. Item 3, invista em aprendizagem. Se você vai introduzir uma nova maneira de trabalhar na sua organização, as pessoas precisam aprender o novo. Quando elas têm receio em relação à sua capacidade de lidar com essa coisa nova, com o mesmo nível de maestria que ela tinha no passado, nos seus paradigmas anteriores, isso gera insegurança psíquica. Insegurança psíquica é inimiga do engajamento. Aliás, é grande amiga do antagonismo. Então, é importante investir em aprendizagem, todo tipo de aprendizagem, tudo que vier de novo pela frente, inclusive sobre gestão de mudanças. Quando a gente fala em aprendizagem, há 2 efeitos principais nas pessoas. O primeiro é que toca diretamente na maestria operacional, na minha capacidade de trazer um bom resultado. Isso é lógico. Se eu sei operar bem, eu vou funcionar muito melhor. E notem que eu não falei investir em treinamento, falei investir em aprendizagem. Treinamento, as empresas jogam milhões de dólares por ano no lixo, investindo em treinamentos que as pessoas vão para lá, gostam do treinamento, se entusiasmam, e às vezes ficam 1 semana, 2 semanas fora da empresa fazendo um treinamento, assim, uma imersão, e depois voltam, e na segunda-feira esse treinamento não modificou em nada as suas atitudes, porque houve um treinamento, mas não houve aprendizagem. A aprendizagem tem um aspecto mais amplo. De fato, está relacionado com uma nova maneira de você trabalhar, com novas atitudes, novos comportamentos. Você aprendeu, de fato, aquilo foi transformador para você mesmo. Tem um lado lógico, maestria operacional, e tem um lado psicológico, que é dar segurança psíquica. A pessoa percebeu o seguinte: bem, essa nova maneira de trabalhar, acho que ela não é tão ruim assim. Acho até que pode ser interessante. Em termos de empregabilidade, eu estou aprendendo uma coisa nova. Opa, vou botar isso no meu currículo. Vou adicionar amanhã no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, que eu agora tenho essa nova competência, tenho esse certificado. Isso ajuda muito as pessoas. Então, quando a gente fala em aprendizagem, é uma forma mais ampla, que você deve estar atento. Será que as pessoas estão, de fato, retendo um conhecimento novo e mudando através desse novo conhecimento, desse novo comportamento que a gente deseja? Isso é muito importante, né? E quando a gente fala de dentro de uma organização que está vivendo processo de mudança, com certeza todas estão, isso inclui as técnicas de gestão de mudanças também. Claro que a gente, quando pensa para o líder da organização, tem uma abordagem, é o que a gente está falando aqui. Eu posso resumir isso num conjunto de boas práticas. Então, preparar as lideranças é fundamental. Para uma outra camada, você vai precisar realmente capacitar profissionais que são especializados para gerir as mudanças, que podem ser profissionais da área de recursos humanos, da área de projetos, da área de processos, da área de engenharia, líderes de um departamento que estão muito envolvidos com processos de mudanças, diretamente envolvidos, que vão precisar realmente desenvolver conhecimento, entender o método, entender ferramentas para que possam aplicar bem. E ainda, em relação aos colaboradores, outros que são tocados pelas mudanças, sempre que você for introduzir mudança, é preciso sensibilizá-los e é preciso criar nessa organização uma cultura de mudança, uma cultura antifrágil, mais do que resiliente, antifrágil, né? Capaz de conviver num ambiente líquido de mudanças simultâneas. Isso é o nosso dia a dia hoje, né? Outra coisa, item 4, extremamente importante, é definir claramente expectativas, papéis e responsabilidades. Ninguém se engaja naquilo que não conhece. Se a organização está mudando, o meu papel vai mudar, o que se espera de mim vai mudar, a minha avaliação de desempenho contará com novos itens, eu quero saber exatamente quais são.
Quando você não faz um modelo estruturado de definição de papéis e responsabilidades, corre o risco das pessoas preferirem não se envolver. Não, melhor ficar um pouquinho distante, porque esse negócio eu não sei bem o que é. Então, isso toca muito no engajamento das pessoas, é uma boa prática. A atitude empática, já falamos, assumir a atitude empática de uma maneira recorrente, não é só especificamente num projeto, não é só num momento, é algo que você deve cultivar como parte da cultura organizacional, porque as pessoas sentirão as mudanças de maneira diferente, cada um sente a mudança de uma maneira diferente. E a mesma pessoa pode sofrer muito numa mudança, sofrer pouco em relação a outra mudança. Já numa terceira mudança, ela pode ficar numa posição de que ela tem uma curvinha da mudança ali, mas ela consegue se adaptar. Então, isso tem a ver com cada pessoa, em cada circunstância, em cada momento da sua vida, em cada momento da história da organização. Portanto, é preciso a gente cultivar isso, principalmente para os líderes, né? Esse entendimento de que mudar não é fácil para ninguém, as pessoas têm dificuldade e cada um tem o seu tempo para mudança. Claro que existe um limite, se tem um ponto que a organização já mudou, está focando em novas mudanças e tem pessoas que ficaram obsoletas, talvez você tenha que tomar uma decisão por essas pessoas. É sempre importante nessa questão do foco humano, principalmente quando a gente fala em empatia, compreender a causa raiz dos antagonismos. Aliás, interagir com as pessoas é a única maneira de você realmente entender quais são os motivadores da resistência à mudança. O que causa desconforto para aquela pessoa? É algo de natureza lógica? Faltou aprendizagem? Então, isso é uma ação que você pode promover. Mas é algo de natureza psicológica, emocional, tem a ver com algo que aquela própria pessoa desconhece. Todo mundo já passou por isso, né? Eu conheci aquela pessoa, tive uma impressão, não gostei muito. Em relação ao lugar que você foi, cheguei naquele lugar, não me senti tão bem, isso faz parte da vida. Às vezes você não sabe bem por que não gostou daquela pessoa, não gostou daquele lugar, não se sentiu tão confortável. Mas é importante você, como líder, tentar entender, pelo menos, qual é a origem daquela resistência, porque parte dessa origem você vai conseguir endereçar. E essa parte, muitas vezes, já é o suficiente, já é a espoleta que dispara um processo virtuoso para aquela pessoa fazer a autogestão da mudança. Você cria uma atmosfera auspiciosa, que com um pequeno apoio, um pequeno empurrãozinho, no momento que você entende uma das dimensões, né, que fazem parte dessa causa raiz, causa primária da resistência, e você consegue ajustá-la, aí todo o restante muda e você acelera essa curva da mudança. Desenvolva uma relação de confiança e credibilidade. Seja capaz de baixar a sua cabeça para um tigre lamber. Nós temos que confiar muito no tigre para fazer um negócio desses, não é verdade? Então, as pessoas precisam confiar em você dessa mesma maneira. Confiar nos seus líderes e confiar na organização. Credibilidade organizacional é uma coisa que você não é inegociável. Se você perder a credibilidade organizacional, ou você, como líder, perder a sua própria credibilidade, talvez você nunca mais consiga recuperar. Talvez você tenha que mudar de empresa, mudar de ramo, mudar de planeta para você recuperar a sua credibilidade. É algo que você tem que cultivar. E isso tem muito a ver com a conexão humana. Conecte-se com as pessoas, elas vão precisar de você. Você é um agente da mudança, você é um líder da mudança. Quanto mais você se conectar com as pessoas, maior a sua capacidade de influenciá-las, de ajudá-las, para que elas passem pela jornada da mudança com menos sofrimento. Use de processos participativos, item 7. Né? Quase uma dica aí. Boas práticas que a gente deve cultivar. Existem mudanças que são conduzidas num modelo impositivo, isso é muito ruim. Mudanças impositivas, elas são aquelas onde não há espaço para participação. Ao contrário, você vai acabar levando as pessoas a um estado que na psicologia organizacional é chamado de presenteísmo. Presenteísmo quer dizer, eu estou presente apenas com o meu corpo, tá? Minha alma ficou em outro lugar, está longe. Então, ali eu entrego aquilo que você pede, a produtividade repetitiva. E se eu tiver que produzir 10 canetas por dia, eu vou produzir 10 canetas por dia e acabou. Minha relação com a empresa encerra ali. No momento que eu bati o ponto, acabou. Agora, quando a gente cultiva modelos participativos, e note bem, participativo não quer dizer democrático, quer dizer que as pessoas são incluídas, ajudam a tomar decisões
mostrando as suas perspectivas, mostrando outras dimensões da questão, mas é claro que existe uma diretriz, uma visão inspiradora que a gente não abre mão, que é estratégica. Porém, pode sim contar com alta participação das pessoas, né? Porque leva em conta o fator humano, o espírito de equipe. E isso te leva a um outro fenômeno, que é o alto nível de engajamento das pessoas. Se eu estou participando, aquilo que está sendo desenvolvido tem meu DNA. Se tem o meu DNA, é bonito por definição. Ninguém vai postar a foto do seu filho, do seu gatinho, do seu cachorrinho, de qualquer coisa no Instagram, por exemplo, ou numa rede social qualquer, e dizer, olha que feinho que é o meu pet. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem uma conexão emocional. Então, quando você convida as pessoas a participar de um processo de mudança, de fato, genuinamente, de maneira ativa, compartilhando ideias, perspectivas, isso vai fazer muita diferença. Isso te leva a um fenômeno interessantíssimo também, que é a produtividade criativa, que é muito mais do que simplesmente eu produzir algo, é produzir algo pensando em como fazer cada vez melhor. Porque aquilo ali faz parte de mim e eu quero realmente o sucesso, eu quero resultados extraordinários. E, por fim, item 8, que é muito importante como boa prática, que os líderes não podem esquecer, é estimular a criatividade coletiva como elemento fundamental para alavancar as inovações. Nem tudo que é criativo é inovador, mas tudo que é inovador nasceu da criatividade humana. E aqui nós estamos cultivando não a criatividade individual, e sim a coletiva. Não é para botar lá aquela caixinha de sugestões, dizendo, traga suas ideias, coloque aqui. Não, que aí você vai criar uma competição entre as pessoas. Nós queremos processos de cocriação. Se você tiver uma visão até mais ampla, você pode fazer um processo de cocriação aberto para chegar a grandes inovações de Open Innovation, envolvendo os seus clientes, os seus fornecedores. Por que não, né? Aliás, tem um comercial da National Geographic que diz isso, né? Pessoas criativas não perguntam por quê. Perguntam por que não fazer, né? Por que não romper esse paradigma, pensar diferente? Então, quando você estimula processos de cocriação, isso vai tocar muito nas pessoas. De novo, porque ao cocriar não deixa de ser um processo participativo, né? E isso vai incluir o DNA das pessoas naquela solução. Aliás, tendo diferentes perspectivas, você tem muito mais chance de alcançar resultados extraordinários e tem muito mais chance de ter alto nível de engajamento, que é uma das coisas que a gente busca com a gestão de mudanças, com foco no fator humano, mudando junto com as pessoas. Bem, alguns conceitos que são importantes quando a gente fala em inovação, muita gente pensa só na inovação disruptiva, que é muito importante. A principal característica de uma inovação disruptiva, é buscar novos produtos, serviços, mercados, algo inédito. Isso pode partir da ideia de uma pessoa, de um grupo de pessoas, melhor ainda se for de um processo de criação coletiva, mas normalmente vai exigir, para o que é disruptivo, o envolvimento de alguém ou de um conjunto de pessoas também com muito conhecimento, uma área de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, agora com essa nova corrida espacial tão interessante que a gente está assistindo, com planos de levar pessoas a Marte, né, colonizar Marte. Nós não temos todas as respostas, a gente tem uma visão. Então, você vai precisar elaborar um monte de hipóteses, vai precisar engajar um monte de gente, vai precisar de especialistas. Vai ter especialista pensando em questões mais simples, outros em questões muito complexas, como combustível, como alimentação, como adaptação humana, efeitos humanos de uma viagem desse tipo, enfim, há um montão de perguntas sem respostas ainda. Esse tipo de inovação aí é completamente disruptiva. Agora, também existem as inovações incrementais, e essas são importantes, porque elas fazem parte do dia a dia, devem fazer parte da cultura. É uma busca contínua por excelência. Essa, então, fazendo parte da cultura, deve sempre envolver todos os colaboradores, eles têm que participar. Quem vai saber qual é a melhor maneira de apertar um parafuso numa empresa, se não aquela pessoa que lida com isso todos os dias? Quem vai conhecer melhor o seu cliente, se não aquela pessoa que tem relacionamento direto com ele, ou que cobra as contas, ou que cobra contas atrasadas, ou que está na portaria e que os clientes passam ali na frente
reclamando, todos esses colaboradores podem ser muito importantes, não podem não, são muito importantes no processo de inovação incremental. E você deve estimular isso. E num projeto de mudanças, quando você foca, você pode ter até num projeto uma parte que exige a participação de especialistas para fazer algo disruptivo, mas existe todo um processo, uma visão dos outros colaboradores que vai ser incremental e que vai ser muito importante também. Como dizia Voltaire, criatividade é como barba. Você só terá se você deixar crescer. Então, nós precisamos, líderes de mudanças, precisam cultivar a criatividade para que, de fato, ela ajude no engajamento e em resultados extraordinários. O maior desafio de qualquer organização hoje é formar uma cultura voltada para a transformação. Transformação é ato contínuo, não é um momento, um evento, é um processo ad eternum e que envolve muita criatividade, ou seja, você permitir que as pessoas colaborem com sua criatividade, participem com sua criatividade, que elas gerem ideias que são virtuosas para uma organização, podem ser muito bem aproveitadas, que vão levar à inovação, e você precisa gerir todo esse ambiente de mudanças de forma estruturada e que vai demandar também muita liderança. E aqui fica um recado muito importante. A gente sabe que mudar não é fácil para ninguém, né? E liderar as mudanças ao mesmo tempo não é um papel delegável. Esse papel para o líder formal, ele pode criar e deve criar uma rede de copatrocinadores, mas nunca abrir mão do seu papel de inspirador, de criador de uma visão, de inspirador das pessoas em direção a essa mudança. Se você é um líder informal, você também não tem como delegar isso para ninguém. Você tem que liderar essa mudança influenciando os seus pares, aqueles que estão no entorno. Inclusive influenciando para cima também, os seus próprios líderes. Bem, como a gente diz no nosso livro, HCMBOK, gerir a mudança é humanizá-la. É pensar nas mudanças do ponto de vista das pessoas envolvidas para evitar que as resistências, que são naturais, lembrem-se disso, resistências naturais, para evitar que elas causem impactos nos objetivos estratégicos que foram planejados. Ou seja, o projeto é um meio para alcançar um objetivo, mas esse meio é feito por pessoas. Claro que envolve processos, tecnologia, enfim, várias outras coisas, reestruturação, envolve o que for, mas sempre terá pessoas envolvidas. Quando tem pessoas envolvidas, tem mudanças que tocarão essas pessoas, nós precisaremos gerir e liderar essas mudanças. Isso a gente não pode esquecer nunca. Faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, a transformação na sua organização. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Vicente Gonçalves, eu sou CEO do Human Change Management Institute. Se você gostou, corre lá, visita o hucmi.com, você pode baixar os primeiros capítulos dos nossos livros de graça, você pode ter acesso a artigos, vídeos, podcasts, enfim, o que você for o meio de contato mais interessante para você. Será um prazer ter a sua audiência. Um abraço. Tchau, tchau.